último, nós temos então as ligações metálicas. Então, observe, na ligação iônica nós temos metal com ametal. Na covalente nós temos somente ametal. Então, na metálica agora nós vamos ter somente metal. Então, aqui ocorre entre metais. Essa ligação, ela é uma ligação diferente das demais. Não ocorre nem doação de elétrons, nem compartilhamento de elétrons. O que acontece aqui é o que nós chamamos de mar de elétrons. No mar de elétrons, o que acontece é que eu tenho aqui os diferentes átomos, podem ser de um mesmo metal ou de metal diferente, tá? Tanto faz. E cada um tem seu respectivo elétron na última camada. Pode ser 1, 2, 3. Tem lá os seus elétrons na última camada. E eles fazem tipo um jogo de batata quente. Esse metal aqui, este átomo, tá doido para se livrar desse elétron. Então ele simplesmente empurra esse elétron para o colega dele da frente. Aí, a hora que ele pensa que ele se livrou do elétron, ele recebe o elétron do amigo dele de trás. Esse aqui que pensa que conseguiu se livrar do elétron, ele vai receber do elétron de trás. E assim eles vão recebendo esses elétrons, eles vão passando livremente entre os átomos presentes naquela ligação. Por isso nós chamamos de mar de elétrons. Esses elétrons eles vão rodando livre de um átomo a outro. Agora, por que isso acontece? Muito simples. Os metais, eles têm baixa afinidade eletrônica. Eles não têm muita força para segurar esses elétrons na última camada. Então, esses elétrons acabam saindo, se perdendo. Como eles só têm metais, esses elétrons, então, eles vão passando de um lado para outro. E eles vão, então, formando o que eles chamam de mar de elétrons, porque fica parecendo mesmo aquelas ondas, fica simplesmente flutuando ali de um para outro. Neste caso, na hora de montar a fórmula estrutural, como nós temos uma quantidade de átomos que nós vamos chamar de infinitas quantidades de átomos, não há uma determinação por uma molécula como ocorre aqui. Nós temos vários átomos, simplesmente não dá nem para definir, porque depende também do tamanho daquela molécula. Então nós simplesmente, na hora de fazermos a fórmula molecular, nós escrevemos o símbolo daquele metal, por exemplo, ferro. Se eu estou falando do ferro, eu vou simplesmente escrever o metal. Ferro, zinco, o próprio cálcio metálico, ou mercúrio. O mercúrio é o único metal que em temperaturas ambientes é líquido. Então eu vou simplesmente escrever. E se for uma liga metálica, se eu tiver vários metais ali, eu vou também simplesmente escrevendo os meus diferentes metais, tá certo? Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês quanto às fórmulas
é que a fórmula molecular nós utilizamos para todos os 3 tipos de ligação. Já a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural, elas já são utilizadas principalmente para as ligações covalentes. Em geral, não se utiliza nem a fórmula eletrônica nem a estrutural para ligação iônica, nem a metálica. Eu já até vi alguns casos em que se usa a eletrônica para a ligação iônica, mas é muito raro. Geralmente essas duas são mais utilizadas apenas para a ligação covalente. Bom, como outras características, né, nós temos aqui as propriedades. É que essas ligações são sólidas. Aqui eu vou abrir uma exceção para o mercúrio, que é líquido, tá certo? Esse aqui conduz muito bem a corrente elétrica. Não coloque nenhum objeto metálico na tomada, vocês vão tomar choque com certeza. Essa ligação, ela é maleável, eles são dúcteis, possuem condutividade térmica, por isso que são utilizados para fazer panelas, possuem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição e, além disso, possuem brilho, um brilho metálico próprio. E com isso nós terminamos a aula de hoje. Ela foi bem extensa, mas eu procurei fazer bem completinha para vocês e nós aproveitamos para trabalhar 2 coisas ao mesmo tempo, que é tipos de ligação intramolecular junto com fórmulas químicas, que as 2 são bastante importantes e uma acaba levando a outra. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!